Amados, quantos aqui sabem ou sabiam o motivo do dilúvio? A Bíblia, ela é muito, não posso dizer pobre, né? Essa é uma palavra forte. Ela é muito resumida, ou tem pouquíssima informação acerca de 1.500 anos, os primeiros 1.500 anos da vida humana sobre a Terra. Não tem nada ali na Bíblia, praticamente. Nós temos a criação em Gênesis 1 e 2, a queda no 3, a descendência de Caim no 4 e a descendência de Sete no 5. Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. É isso que tem. Criação, queda, descendência de Caim, descendência de Sete. É só isso que trata. Mas, ali se passam 1.500 anos sobre a Terra. Amém? E nesses 1.500 anos acontece um fenômeno que é narrado em Gênesis 6. Mas ele não aconteceu ali no Gênesis 6. Ele foi posto fim no Gênesis 6. E a maneira como é apresentado é uma maneira bastante sutil, resumida, e que dá margem a interpretações erradas. Nós não temos tempo de abordar as interpretações erradas, nós precisamos ser assertivos. O que aconteceu e é narrado ali em Gênesis 6? Diz assim, estou lendo Almeida Corrigido e Fiel, Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E destruirei, aí no 7, e disse Deus, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave, porque me arrependo de ter feito. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Amém. Então tá. Para quem não sabe, lá quando o Senhor promete a Eva e a Adão que haveria de vir um filho da mulher, e o diabo e suas hostes entendem que isso necessitaria de uma participação do próprio Deus, para que esse filho pudesse ter alguma possibilidade de salvar ou de redimir o homem, não poderia ser um filho de Adão com Eva, que tinha que haver a semente do Altíssimo. Então o diabo começa a disseminar a ideia do anticristo, né? Quando ele começa a disseminar essa ideia de que deuses poderiam ter filhos com os homens, ele tenta banalizar a riqueza daquilo que aconteceu em Cristo. Amém? Porque se você for olhar um ateu, ou um cientista, ou um antropólogo, ou um historiador, ele vai dizer assim, não, essa história da Bíblia, ela é simplesmente mais um mito, é a mitologia hebraica. Assim como existe a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia, a mitologia suméria, onde contam que deuses vieram à Terra e tiveram filho com homens, da mesma forma os hebreus criaram uma mitologia onde diz que o Deus Elohim veio à Terra e teve um filho com uma mulher. É só mais uma história. Vocês conseguem entender o perigo de uma mentira bem articulada, paciente, introduzida na maciota, dentro da cultura da humanidade? Se você olha, todas as histórias são muito parecidas. Homens vieram dos céus, deuses vieram dos céus, coabitaram com as mulheres e delas geraram semideuses. E aí tu pega em todos os panteões, existem os que eram de fato deuses, os que eram semideuses. Os semideuses eram sempre filhos de um deus vindo do céu com uma mulher da terra e gerava ali um semideus, que não era nem deus, nem humano, que era híbrido, que era um ser híbrido. Todos já viram isso nas mitologias. Eu preciso aqui estabelecer um princípio com vocês. Mitologia é algo que não pode ser provado, mas não significa que é algo que não é real, ou algo que não aconteceu. Um mito é apenas algo que não pode ser visto ou comprovado. Amém? Então, qual a visão
que eu e o meu irmão compartilhamos e que muitos teólogos e professores e pastores compartilham no presente tempo, que todas essas mitologias, que todas essas histórias, de fato aconteceram no passado e estão aqui narradas em Gênesis 6. Então essas histórias meio absurdas, assim, de que veio um Deus do céu, coabitou com a mulher na terra e gerou um semideus, em outras palavras, é o que está escrito aqui em Gênesis 6. Viram os filhos de Deus, Benai Elohim, é a mesma expressão que aparece 3 vezes lá no livro de Jó, filhos de Deus, referindo-se aos anjos, não está referindo a ninguém mais, é os anjos. Não perca tempo, como eu já fiz no passado, tentando provar para mim mesmo que essa palavra estava se referindo aos filhos de Sete. Pensa comigo, se tem alguma lógica, Deus esperar 1.500 anos, aí ele destruir a humanidade porque pessoas casaram com pessoas. Então Deus é racista agora? De pessoas que eram primos. Filhos de Caim e filhos de Sete eram primos. Você acha que eles nunca tinham se casado? E lá no Gênesis 6, 1.500 anos depois, a Terra estava cheia. As condições de temperatura e pressão eram outras. As pessoas viviam 1.000 anos. A Terra estava mais populosa do que ela é hoje. As pessoas não morriam. A Terra estava cheia. Aí nunca tinham se cruzado. Aí resolveram se cruzar. Aí Deus vem e destrói a Terra. Isso não tem lógica. Isso é irracional. Agora, você imaginar que anjos deixaram seu domicílio, como está escrito em Judas, em Pedro, em Isaías, em Gênesis 6, e tiveram filhos com mulheres, e aí Deus destrói a humanidade, isso tem bem mais razão de ser. Concorda comigo?